Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaela Fernandes e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma coisa muito importante: os 3 maiores erros que você pode cometer na hora de fazer a prova do concurso. Erros, gente, que eu mesma cometi e que com certeza podem prejudicar a sua aprovação se você não tomar cuidado. Eu sei muito bem o quanto que a pressão de uma prova é grande, então eu gravei esse vídeo com o intuito de ajudar vocês a evitarem esses deslizes e serem aprovados mais rapidamente. E aqui, gente, vai ser True Story. Eu vou contar casos reais que aconteceram comigo para que não aconteçam com vocês. Então vamos lá. Erro número 1: gerenciar mal o tempo. O primeiro erro que eu cometi várias vezes foi gerenciar mal o tempo. Isso é algo muito sério, porque a falta de um bom planejamento pode fazer você deixar para trás questões que eram fáceis e perder pontos preciosos. Eu lembro, gente, que na minha primeira prova para o concurso do MPF, eu deixei nada mais, nada menos que 17 questões sem fazer, porque eu não sabia como administrar o meu tempo entre os grupos de questões. E quando foi chegando no final da prova, eu ainda nem tinha iniciado o grupo 4, que é de penal e processo penal. Aí eu tive que chutar, sem nem ler, 17 questões. E aí, tempos depois, quando eu fiz uma prova pro MPT, a coisa foi ainda pior, porque eu deixei 19 questões para trás sem ler. E isso foi muito frustrante, porque eu sabia que eu tinha potencial para fazer mais, mas acabei me perdendo no tempo. E aí, a eliminação foi total, né? Claro. Mas a boa notícia é que, com o passar das provas, eu fui aprendendo a administrar melhor o meu tempo. Por exemplo, na minha segunda prova que eu fiz para o MPF, eu consegui terminar a prova inteira. Aquilo foi uma realização pessoal para mim. Se eu saí da prova, parecia que eu tinha, assim, tirado o primeiro lugar. De tão realizada que eu tava, que eu consegui terminar. E a chave para isso é o quê? Dividir bem o tempo entre os grupos de questões. Especialmente, gente, nas provas que tem pontuação por grupo. Não adianta só você arrasar em um grupo e depois deixar os outros grupos deficitários, porque isso pode até levar à sua eliminação, dependendo da banca. Quando a banca pontua por grupo e você tem que fazer o mínimo por grupo, se você não fizer, deixar um grupo para trás, você pode ser eliminado. No caso da minha segunda prova do MPF, eu montei toda uma estratégia antes da prova. Por quê? No MPF, cada bloco tem 30 questões. E aí, o que eu decidi fazer? Eu decidi que eu ia fazer 25 questões de cada um dos 4 blocos e deixar 5 questões sem fazer, sem nem ler, até eu completar todos os 4 blocos e aí depois ir voltando nas 5 questões remanescentes de cada um. O MPF é uma prova apertada, porque são 120 questões em 4 horas, então eu não queria correr o risco de ser eliminada de novo por não ter feito o mínimo em um dos blocos. E aí, no fim das contas, a estratégia de gestão do tempo deu super certo, porque eu não fui eliminada, fiquei pertinho do ponto de corte e ainda consegui voltar em todas as questões pendentes dos blocos e terminar a prova inteira. Eu fiz a prova inteira. Eu acho que até o fato de eu ter feito essa gestão do tempo me deixou mais tranquila. Eu terminei a prova inteira, graças a Deus, no tempo, sem problema nenhum. Então, a dica que eu dou para isso é, primeiro, monte a sua estratégia para aquela prova. Cada prova vai ter uma demanda específica, um número de questões específico, um número de horas específico, algumas vão ter blocos, outras não, outras são certo ou errado, outras são múltipla escolha. Monte a sua estratégia para cada prova e siga essa estratégia. E aí vem a segunda dica de ouro: não perca tempo demais em questões que você não sabe. Eu sei que dá aquela dor no coração, a gente fica tentando, nossa, eu não sei, mas eu vou descobrir a resposta. Então você lembra que estudou aquilo, fica assim, não, eu vou lembrar, e aí a gente não sai do canto, perde muito tempo naquela questão difícil, e às vezes lá pra frente da prova tem várias questões que você sabe responder, que estão na ponta da sua língua, e a gente às vezes deixa de fazer ou cai em pegadinha nessas questões, porque perdeu muito tempo em questões difíceis. Então, se você travar numa questão difícil,
passa para a próxima. O tempo está correndo e você precisa garantir que está fazendo o máximo possível. Erro 2, não saber interpretar o enunciado. Ah, mas como assim não saber interpretar o enunciado? Todo mundo sabe. Calma. O segundo erro é muito comum e acontece com praticamente todo mundo, gente. Todo mundo. Não saber interpretar o enunciado da questão e cair nas pegadinhas da prova. Casca de banana. E as bancas adoram fazer pegadinhas clássicas, especialmente quando envolve um detalhezinho sutil, como uma palavra trocada por outra, nas questões que são letra de lei. Eu lembro que uma vez, gente, na prova da PGFN, eu errei uma questão por causa de um detalhe sobre o DF, sobre o Distrito Federal. Eu lembro direitinho, era a questão 75. A questão falava sobre uma competência municipal do DF, porque o DF exerce duas competências, né, municipais e estaduais. E aí eu caí na armadilha, porque normalmente a gente associa muito o DF às competências estaduais, e como aquele caso tinha sido no exercício da competência municipal, não o ato, né, contra o ato não cabia a DI, cabia a DPF. E aí eu escorreguei lindamente nessa casca de banana e no fim das contas, graças a Deus, a questão acabou sendo anulada, mas eu teria perdido por besteira. Então fiquem atentos a essas coisas. E a melhor forma, isso aí é dica clássica, a melhor forma de evitar essas pegadinhas, gente, é treinando. Treinando bastante, fazendo muitas questões anteriores e ficando familiarizado com essas armadilhas que se repetem. Elas se repetem muito de banca para banca, de prova para prova. Isso vai fazer com que você esteja mais atento aos detalhes, às palavrinhas que geralmente são trocadas e vai aumentando as suas chances de acerto. E agora o erro 3, esquecer de revisar as alternativas antes de marcar a resposta. Terceiro erro, gente, talvez se bobear até o mais crítico, né? Porque a gente já fez a questão, já acertou, é o nervosismo na hora de transferir a resposta para o gabarito. Eu sei que muitos de vocês já passaram por isso e eu também. Você está lá no final da prova, com pressa, às vezes está faltando ali 10, 15 minutos para acabar a prova e acaba cometendo um erro simples, mas que pode ser fatal naquela prova. Então, muitas vezes no nervosismo, a gente pula uma questão ou marca a alternativa errada e isso pode custar pontos preciosos, às vezes até mesmo tirar a gente da nota de corte. Eu vivi isso na minha prova de analista do MPU, há muitos anos atrás. Em um determinado momento lá da prova, passando o gabarito, era questão de certo e errado, da banca Sebrasp. No momento lá da prova, eu marcando o gabarito, marquei 3 alternativas erradas seguidas, porque eu tinha pulado uma questão e aí, em sequência, eu fui me confundindo. E já tinha colorido lá a bolinha. A sorte, graças a Deus, que nessa prova foi que apesar desse erro, eu passei, fui aprovada, exerci o cargo de analista aí por bastante tempo. Graças a Deus não foi um erro que me prejudicou nessa prova, mas poderia ter me prejudicado muito. E quem nunca, né, gente? Quem nunca passou um gabarito errado? Acho que quase todo mundo, ou praticamente todo mundo. E aí, depois disso, eu comecei a usar a seguinte estratégia. Antes de colorir a bolinha ou quadradinho lá do gabarito, eu dou só um risquinho bem levinho, assim, bem levinho mesmo com a caneta preta, que é aquele risquinho que a máquina de correção não consegue pegar. E aí eu confiro, depois que eu fiz esse risquinho leve, eu confiro se eu marquei certo mesmo. Aí se eu marquei, eu vou lá e coloro a bolinha toda ou o quadradinho todo. Por isso, pessoal, eu recomendo que vocês sejam muito cuidadosos na hora de transferir as respostas para o gabarito. Se possível, marquem tudo com calma, verifique se não pularam nenhuma questão e não deixem o nervosismo atrapalhar a sua concentração na hora de passar o gabarito, porque você já acertou a questão, agora você precisa passá-la corretamente para o gabarito. E bom, esses foram os 3 maiores erros que eu cometi fazendo provas e que com certeza podem prejudicar muito o desempenho de quem está se preparando para o concurso. Agora eu quero saber de vocês. Vocês já cometeram algum desses erros? Eu imagino que sim, né? Ou talvez tenham outros erros que vocês acham que ainda são mais graves e que cometeram também? Então deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhando essa experiência de vocês, quais erros vocês acham os mais graves, se vocês também já passaram pelos mesmos erros que eu passei, e vamos trocar dicas para passar no concurso. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal do Estratégia, para receber mais conteúdos como esse. E vamos juntos até a aprovação!